Graça e paz, meus irmãos. Vamos louvar a Deus, exaltá-lo, glorificá-lo neste dia e vamos fazer isso agora também meditando na sua palavra. Eu quero convidar vocês para que leiam Daniel capítulo 4, se ainda não leram, leiam Daniel capítulo 4, para que nós possamos iniciar a meditação. Após essa leitura, após a minha breve apresentação do texto, eu convido a vocês a tirarem outras lições para a vida prática de vocês, ao líder para poder trabalhar um pouco mais esse texto e cada um possa então ser edificado pela palavra de Deus, por aquilo que Deus falou ao seu povo no passado e continua falando conosco hoje. Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos estudando o livro de Daniel. Daniel é o livro das narrativas e das profecias. Primeira parte narrativa, segunda profecias. Os primeiros capítulos narrativas, histórias que relatam o grande governo de Deus acima de todas as nações, acima de todos os reinos, seu poder, sua soberania, e revela também a fidelidade, a santidade e a firmeza dos servos de Deus em meio a grandes perseguições que sempre houveram e sempre haverão para todo o povo de Deus. Capítulo 1, então o povo de Deus é punido, levado para a Babilônia, mas com oportunidade e com o propósito de glorificar a Deus e testemunhar do Deus Todo-Poderoso ao rei que governava o mundo naquela época, Nabucodonosor. Capítulo 2, o sonho da grande estátua representando os grandes reinos que dominariam até Roma, mas que seriam substituídos pelo grande reino de Deus até o fim do mundo. O reino de Deus, então, uma grandeza espiritual que começa lá com a primeira vinda de Cristo Jesus e que só vai terminar com a segunda vinda de Cristo Jesus. O reino que não precisa da ajuda de mãos humanas, o reino de Deus, o reino do seu Filho Jesus. E Daniel então pôde revelar isso ao Nabucodonosor, e a partir dali ele começa a reconhecer a existência de um grande Deus. Ele ainda não o segue, não o teme totalmente, mas já sabe que ele existe. Capítulo 3, então nós temos os três amigos de Daniel, mostrando que esse grande rei de todo o universo é digno de ser louvado e adorado mais do que qualquer outro Deus ou qualquer outro homem, e que não vale a pena entregar a nossa vida a não ser por amor a Ele, e que tudo vale a pena quando nós confiamos nele. Ele tem poder para salvar, poder para livrar, até mesmo de uma fornalha ardente. E isso então é um belo testemunho para o rei diante de um povo que não era fiel aos seus deuses, a nenhum dos seus deuses, a um povo que é totalmente fiel ao único Deus, ao único que de fato governa. E o capítulo 4, para terminar essa parte da narrativa sobre Nabucodonosor, o grande rei do primeiro grande império que tenta unificar e dominar o mundo inteiro, nós vemos Daniel aqui interpretando mais um sonho do rei Nabucodonosor. E neste capítulo nós temos o seguinte tema: Deus é quem decreta. Deus é quem decreta todas as coisas, Deus é quem domina, Deus é quem governa. Essa é a grande temática desse capítulo. Nos versículos de número 1 ao 3, nós temos a saudação inicial do próprio Nabucodonosor, uma provável carta dele, que alguns pesquisadores confirmam a existência histórica dessa carta, transcrita aqui. E nós vemos que o próprio rei começa a escrever, e Daniel, pelo Espírito Santo, resolve registrar isso aqui para mostrar a saudação que reflete a grande lição de todo o capítulo. O tema central, a grande ideia do capítulo está aqui nesses versículos de 1 a 3. Deus é o rei de todo o universo e ele dá o reino a quem ele quer. Esse grande tema ele é repetido, versos 17, 25 e 32. Você vai perceber que é o grande tema do capítulo 4, sendo repetido. Deus é o grande rei eterno que domina sobre o mundo inteiro e ele dá o reino a quem ele quer. E o rei Nabucodonosor finalmente vai reconhecer isso de uma forma mais plena. Alguns dizem que ele se converte, outros dizem que não. A minha opinião parece que sim. Me parece que há algum tipo assim
de confissão verdadeira, que obviamente não sabemos a intenção do coração dele, mas externamente há sim uma conversão, um arrependimento, pelo menos externo, mostrado aqui. Então a primeira parte do livro, versos 1 a 3, a saudação, reflete a grande lição do texto. Deus é quem reina, é quem governa, e ele entrega o seu reino a quem ele quer. Então esse tema vai seguir. Deus é quem decreta. E Deus decreta durante a vida do rei, em qualquer circunstância. Aqui nós temos, nos versos 4 a 9, a circunstância em que Nabucodonosor recebe essa visita de Deus. E qual é a circunstância do seu reinado? É uma circunstância tranquila. Ele já não tinha mais adversidade, ele já não tinha mais inimigos, ele já não estava mais em guerra. O seu império estava construído, a sua cidade bela, poderosa, maravilhosa, uma cidade invejável para o seu tempo, com 96 quilômetros de muro, 25 de largura, 25 portões de cobres, com uma imagem enorme do deus Marduk, com 22.500 quilos de ouro naquela imagem, uma imagem fora das cidades dele mesmo, também revestida de ouro, com 26 a 27 metros de altura, uma cidade cheia de aquedutos, uma grande estrada que cortava a cidade ao lado do rio, uma grande estrada, uma grande avenida onde ele podia ver os desfiles. Ele também construiu ali o que ficou conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo, os jardins suspensos de Nabucodonosor. Um presente a uma de suas mulheres que queria, tinha saudade da sua terra natal, das montanhas onde morava. Então ele construiu uma verdadeira montanha, um verdadeiro edifício com árvores, com plantações, todas elevadas, uma acima das outras, em vários níveis, em várias camadas. Uma obra fenomenal para o seu tempo. E é nesse tempo, então, de tranquilidade, de paz, do ponto de vista humano, onde o homem alcança tudo que é possível alcançar neste mundo, é que ele não consegue dormir, é que Deus o visita em sonho, é que o homem não consegue realmente encontrar paz. A circunstância é o topo da vida, do ponto de vista humano. Mas como diz as Escrituras, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Para quem vai ser a sua alma? E os versos 10 ao 18, então, nós temos a narrativa do sonho. E na narrativa do sonho, Deus fala. É Deus quem fala. E Deus fala por seu amor, Deus fala por sua misericórdia, Deus fala para avisar, porque Deus não faz nada sem avisar o seu povo. Deus não pune sem antes avisar por que está punindo. E Deus vai falar, Deus vai se revelar. E a revelação de Deus está aqui descrita. Deus vai se revelar a um ímpio, a um homem incrédulo, a um homem que não o reconhece. É Deus quem o busca, não é o homem que busca a Deus. Este homem não quer buscar a Deus, é Deus quem o busca, é Deus quem fala com ele, é Deus quem vai a ele. Ele é o grande rei de toda a terra do ponto de vista humano, é o homem mais poderoso do mundo. Ele não conhece Deus, mas Deus vai a ele e Deus se revela a ele. Deus vai falar com ele e vai mostrar que existe alguém maior do que ele. O reinado dos homens, então, por mais tranquilo que ele seja, ele sempre vai ser intranquilo, porque ele não tem um destino eterno. A tranquilidade, a felicidade, a paz sem Deus são bastante relativas. Deus vai perturbá-lo nos seus sonhos. Os seus sábios nunca vão poder revelar a ele o que significa aquele sonho. Os seus sábios talvez até tenham medo de revelar a ele, mas Daniel, que já era conhecido dele, vai poder fazer isso. Daniel, que tinha o espírito dos deuses, conforme a visão do rei, uma visão politeísta, uma referência talvez à percepção clara de que Daniel tinha o Espírito Santo de Deus, a quem ele não conhecia. Daniel vai poder revelar este sonho. Então no verso 10, a gente vai ver, verso 10 ao 18, vai ver este sonho, né? A árvore era a fixação de Nabucodonosor. Ele vai sonhar então com uma grande árvore. Os cedros do Líbano eram uma das fixações dele. Ele pessoalmente cuidava dessas coisas. Também havia crenças populares
e na verdade em todo o Oriente, até nas próprias escrituras, de que a árvore é um símbolo ou das nações ou então de homens, e aqui no caso a árvore representa os homens. Lá em Marcos capítulo 4, versos 32, por exemplo, você vai perceber o Senhor Jesus comparando o reino de Deus a uma grande árvore. Ele começa com uma pequena semente, um grão de mostarda, que se torna uma grande árvore e espalha os seus ramos por todo o mundo, e as aves dos céus se aninham sobre essa grande árvore. Então essa figura, essa parábola, era uma parábola conhecida de todo o Oriente. Essa comparação de um homem que confunde-se com o rei confunde-se com o reino, o rei e o reino se confundem no livro de Daniel. Lá no capítulo 7 a gente vai ver isso também. O rei e o reino se confundem. E essa árvore é o rei, essa árvore é o reino. Tal qual a grande árvore de Deus é o reino de Deus. Jesus também diz para os que queriam segui-lo, assim, ele diz: as raposas têm os seus ninhos e as aves dos céus têm os seus... A raposa tem as suas casas, né? E as aves dos céus têm os seus ninhos, onde reclinar a cabeça, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Era uma referência a Jerusalém, que era o lugar onde as aves, ou seja, as raposas, tanto os maus como os bons, reclinavam a cabeça. Havia espaço para todos em Jerusalém, mas não havia espaço para o Filho do Homem em Jerusalém. Então essa figura é usada aqui neste sonho. Provavelmente Nabucodonosor entendeu, os magos também entenderam, não na sua plenitude, não podiam dar certeza, mas todos eles perceberam que este sonho de fato era perturbador. E é preciso então um homem de coragem, Daniel. O reino de Deus é essa grandeza maior de todas, maior do que o reino dos homens, é o reino que domina sobre todos os reinos, e o rei precisa entender isso. O rei tem também o seu reino, ele também é uma grande árvore, mas essa grande árvore vai ser cortada e deixada só na raiz, para que ele aprenda. O verso 15 deixa muito bem claro que ele não estava falando de árvores, era de fato uma parábola. O verso 15 mostra que era uma parábola onde o rei era essa pessoa real que representava aquela árvore. E essa narrativa do sonho então vai mostrar Deus se revelando até aqueles que não o buscam, para que eles possam buscá-lo, para que eles possam crer nele. Deus se revela a quem quer. E o juízo de Deus é um alerta. O juízo de Deus vai coibir o mal. Ele vem como aviso para que o homem se volte para Deus. Volte-se para Deus, creia em Deus, entrega teu coração a Ele, reconheça o seu reinado, o seu domínio, e que os homens também reconheçam, que os grandes também reconheçam, que os governantes, os juízes, num tempo em que nós vemos os juízes e os governantes pensando ser Deus, essa mensagem é mais do que necessária, que nós possamos apontar para eles e mostrar que só existe um Deus que governa, e Ele dá o reino a quem Ele quer, e Ele também pode cortar. Como disse João Batista, em Mateus capítulo 3, o machado já está posto à raiz das árvores, arrependei-vos. E esse é o caminho para aqueles que se acham grandes demais. Sua queda pode vir de repente. Versículos de número 19 ao 27, a interpretação de Daniel, então, é uma oportunidade de arrependimento. Versos 19 ao 27, a interpretação do sonho é uma oportunidade de arrependimento. Nós vemos um profeta corajoso, um homem de Deus. Deus vai punir, mas não sem antes avisar. E Deus vai usar o seu servo. Deus vai dar graça a Daniel e Daniel vai dizer a ele: a sabedoria, a grandeza, a glória do homem não podem nunca, jamais compensar a grandeza de Deus. Não podem trazer alegria, não podem trazer paz. O homem, na sua grandeza, na sua sabedoria, ele é louco diante de Deus. E Deus o tornará louco. Seus pensamentos se tornarão pensamentos de animais. Existem registros também arqueológicos, históricos, que provam a ausência do rei Nabucodonosor por 7 anos do seu reinado, batendo então, casando com este texto.
E aqui Nabucodonosor vai enfrentar essa grande doença, vai ficar ausente do seu reinado, um perfeito ciclo de juízo, 7 anos, para ele entender, para que ele possa compreender, reconhecer. Essa doença, essa loucura que ele vai passar aqui, vai se comportar como um animal, é uma doença relativamente rara, mas conhecida pela medicina. Alguns dizem que isso foi observado em alguns reis do passado, acho que na Inglaterra, em outros países também, e onde o rei imitava um animal, se comportava como um animal. E isso durou por 7 anos. E nós sabemos que isso é uma doença, ou provavelmente aqui talvez uma manifestação, um ataque do inimigo, do demônio para a vida dele. A crença popular da época era que todo tipo de loucura era uma possessão demoníaca. E também uma outra crença popular era de que se você matasse um endemoniado, o demônio saía do endemoniado e vinha para quem o matou. Então Nabucodonosor é preservado em vida por conta disso, e ele vai ficar distante, ausente, guardado, cuidado pelos seus, mas preservado em vida durante 7 anos, ali vivendo como um animal, recebendo todo o orvalho do céu, toda a chuva, comendo capim, rosnando, se comportando de fato como um animal, um bicho, né? Quem diria, o homem mais poderoso, mais sábio, douto, alguém que se julgava melhor do que todos, é humilhado, é duramente humilhado, punido por Deus, mas não sem antes receber o aviso. E qual é o objetivo de Deus? Verso 17, versos 25, versos 32. O objetivo de Deus é mostrar o grande Deus domina sobre os reinos do mundo e ele dá o seu reino ao mais humilde dos homens, a quem ele quer, quem quer que seja. Pode ser ao grande, pode ser ao mais humilde. O reino do mundo pertence ao Senhor. Não é o diabo quem reina, não é o acaso quem reina é Deus. Então, irmãos, nestes tempos que nós vivemos, tempos de angústia, de sofrimento, de doenças, de autoritarismo, a gente precisa sempre lembrar disso. Deus está no controle, Deus reina, né? Nós temos um Deus que está no domínio de todas as coisas. Qual governo que não tenha sido colocado por Deus? Seria o governo comunista colocado pelo diabo e não por Deus? Sem dúvida há o dedo do diabo, do capataz de Deus, mas Deus é o soberano dos reis da terra. Deus é quem governa, Deus é que controla. Então não adianta a gente reclamar, não adianta a gente se revoltar no sentido de pegar em armas, não adianta a gente lutar com as armas deste mundo, e sim com as armas de Deus, com as armas das orações, com as armas da pregação, do testemunho da existência de um Deus a quem todos prestarão contas, do menor ao maior. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ninguém pode dar a má notícia para o rei, né? Ninguém quis talvez dar a má notícia para o rei, mas Daniel, sábia e corajosamente, vai dar aquela má notícia para o rei, que era ele quem iria passar tudo aquilo ali, o juízo de Deus viria para ele na vida dele. Versículos 28 ao 33, nós temos a palavra se cumprindo, a palavra de Deus se cumprindo, o juízo sobre o orgulhoso. Verso 28 ao 33, pode meditar nesse texto, nesse trecho, o juízo sobre o orgulhoso, né? Então não adianta o homem fugir, porque Deus enviará o seu juízo sobre os orgulhosos. Deus diz em Apocalipse capítulo 6 que quer grandes, pequenos, poderosos, reis, gente importante, escravos, livres, não importa, todos aqueles que não o glorificaram vão fugir para as cavernas e vão pedir às cavernas e aos montes que caiam sobre si, por não darem glória, não reconhecerem ao Deus Todo-Poderoso. Aqui, Nabucodonosor é um privilegiado, ele recebe um juízo parcial. Herodes o Grande não deu glória a Deus e recebeu um juízo e morreu imediatamente. E muitos outros reis também não deram glória a Deus. Mas aqui o Nabucodonosor, o homem que destruiu
o povo de Deus, o templo de Deus, que dominou sobre o mundo inteiro, que levou milhares de pessoas como escravos no mundo inteiro, recebe uma oportunidade da parte de Deus. O juízo vem sobre o orgulhoso, mas o orgulhoso se dobra e é preciso reconhecer. Não há outra forma de escapar do juízo de Deus a não ser através do arrependimento e do reconhecimento de que só Ele é grande. Versos 34 ao 37, nós vemos a alegria e o louvor de um arrependido, de alguém que se encontrou com Deus, com alguém maior do que ele, de um orgulhoso que teve que se humilhar. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. O orgulho precede a ruína e Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A alegria e o louvor pertencem àqueles que se arrependem e se voltam para Ele. Essa é a única forma de escapar do juízo de Deus, é o arrependimento e a prática de boas obras. Este é o conselho de Daniel para o rei. Rei, reveja a sua vida, seu comportamento, como você trata os escravos, como você trata os pobres, os necessitados. Obviamente ele não o ouve, não o obedece na mesma hora. Passa-se um ano. É interessante como o homem é teimoso, né? Aqui você percebe Deus buscando um pecador, mas um pecador não buscando a Deus. E Deus alcançando e fazendo de tudo para chegar a um pecador, para que ele se arrependa. Especialmente quando esse pecador é o homem mais importante do mundo. Deus pode salvar quem Ele quer. Deus desiste quando quer, mas Deus não desiste. Deus não desanima. Quando Ele quer salvar, Ele vai salvar aquela pessoa. Pode ser o incrédulo mais cético, pode ser o comunista mais ateu do mundo. Deus pode salvar qualquer homem, qualquer mulher. O homem apenas precisa se arrepender. Deus é paciente, Ele anuncia o juízo, mas ainda espera um ano, até que o juízo vem. E Ele não escapa do juízo temporal, do juízo imediato. Ele sofre o juízo. E o orgulho dele, então, vai trazer a sua queda. Todo homem bem-sucedido, orgulhoso de si mesmo, só reconhece com a dura mão de Deus. É muito difícil um orgulhoso reconhecer se não for assim, dessa forma, difícil, dura. O decreto divino é irrevogável, vai acontecer, não vai mudar, vai ser dessa forma. E ele vai ser forçado pelas circunstâncias a louvar e adorar a Deus. Ele diz: eu louvo a Deus, eu reconheço a sua grandeza, a sua autoridade, e todo homem precisa reconhecer isso. E ele faz isso com alegria, com satisfação, toda honra, toda glória, todo louvor é dado a Deus. E todo louvor, e toda honra, toda glória que o homem recebe aqui na terra, ele recebe das mãos de Deus. E ele reconhece isso também no finalzinho, nos últimos versículos. Amados irmãos e irmãs, que Deus possa nos ajudar a entender e a perceber que Deus está governando. Deus é quem decreta todas as coisas. O decreto final vem sempre de Deus. Deus determina todas as coisas. E Deus, Ele faz isso independentemente das circunstâncias, do homem em que ele esteja, da sua vontade, do seu desejo. Deus controla o coração do rei e o inclina para onde ele quer. Deus se revela, Deus fala, Deus dá oportunidade de arrependimento aos homens. Deus traz juízo sobre os orgulhosos e Deus se alegra com a alegria e o louvor do arrependido. Portanto, nós devemos viver uma vida assim, de humildade na presença de Deus, reconhecendo que Ele está no governo de todo o mundo, dirigindo as nossas vidas para o reino eterno dEle, o reino sem fim, o reino de paz e de amor sem fim. Deus abençoe a todos vocês e tenham um ótimo domingo, um ótimo dia do Senhor, uma ótima Páscoa, né? A nossa Páscoa é o Senhor, não é o dia. A nossa Páscoa é o Cordeiro morto em nosso lugar. Deus abençoe a todos.